Existem histórias na Bíblia que não começam com um milagre, começam com um silêncio tão pesado que parece ecoar entre as páginas. E é exatamente assim que começa a história de Diná. No coração das terras antigas de Canaã, onde povos diferentes conviviam lado a lado, cada um com seus costumes, seus deuses e seus interesses. A Bíblia registra uma tragédia marcada por violência, honra ferida e vingança. E o mais inquietante, no centro disso tudo está uma jovem, cuja voz não aparece no texto. A narrativa fala do que fizeram com ela, do que decidiram por ela, do que fizeram em nome dela. Mas Diná permanece em silêncio. Diná é apresentada como filha de Jacó e Lia, e isso não é um detalhe pequeno. Lia foi a mulher que viveu à sombra do amor de Jacó por Raquel. E Diná cresce num ambiente complexo, uma família enorme, tensões antigas, rivalidades e 12 filhos homens que carregariam o futuro de Israel. Diná, por outro lado, aparece como a única filha mencionada pelo nome naquela estrutura patriarcal. E em um mundo onde quase tudo era decidido pelos homens, isso significava duas coisas ao mesmo tempo: proteção e vulnerabilidade. Proteção, porque estar sob a casa de Jacó era estar sob um nome forte. Vulnerabilidade, porque o destino de uma mulher, naquela cultura, podia ser tratado como peça de honra, como símbolo de reputação, e não como vida com sentimentos, com voz, com escolha. Jacó, depois de anos de conflito e medo, chega próximo de Siquém. O capítulo anterior mostra que ele compra um pedaço de terra e se estabelece ali. Por fora, parece que finalmente existe estabilidade, mas por dentro existe uma tensão pronta para explodir. E então, Gênesis 34 abre com uma frase simples, quase inocente e ao mesmo tempo perigosa. Diná saiu para ver as filhas da terra. Gênesis 34, 1. Ela saiu para ver, para observar, para conhecer outras jovens. Nada grandioso, nada escandaloso. Apenas um gesto humano, o desejo de contato, de vida, de mundo. Só que Canaã não era um cenário neutro. Era uma terra povoada por cidades, príncipes locais, interesses e poder. E é nesse ambiente que surge um nome decisivo: Siquém, filho de Amor, príncipe daquela região. E Gênesis 34, 2 não suaviza o que acontece. O texto é direto, o texto é duro. Siquém vê Diná e a toma. E o texto diz que ele se deitou com ela e a humilhou. Linguagem de violência e desonra, não de romance. A Bíblia não tenta pintar isso como poesia, não trata como amor proibido. Trata como uma injustiça que fere. E aqui está uma das linhas mais fortes dessa história. Diná significa justiça, mas o primeiro grande ato registrado sobre ela é injustiça. E tem algo ainda mais sombrio. O texto não registra uma única frase de Diná. A narrativa não nos dá os pensamentos dela, não nos dá lágrimas, não nos dá gritos, não nos dá pedido. A Bíblia mostra o fato e em seguida mostra o mundo masculino reagindo ao fato. Siquém, depois do que fez, não age como alguém quebrantado. Ele deseja Diná, fala ao coração dela e pede ao pai que providencie casamento, como se um acordo pudesse apagar a violência. E do outro lado, existe uma casa, existe um pai, existem irmãos. E é aqui que entra o elemento que dá nome a este vídeo: o silêncio de Jacó. Quando Jacó ouve o que aconteceu, a Bíblia diz que ele se calou até que seus filhos voltassem do campo. Ele não aparece correndo, ele não aparece confrontando, ele fica em silêncio. E esse silêncio vai custar caro, porque quando os irmãos de Diná chegam, o silêncio vira fogo. Jacó ouviu e ficou em silêncio. A Bíblia diz que naquele momento os filhos de Jacó estavam no campo com o gado. Jacó não faz nada até que eles voltem. Diná está na casa de Siquém. E do lado de fora, a família ainda não reagiu. Quando os filhos voltam, o clima muda.
Gênesis 34:7 diz que eles chegaram, ouviram e ficaram indignados e muito irados. O texto chama o que Siquém fez de infâmia em Israel, o que não se devia fazer. De novo, a Escritura não romantiza. Ela nomeia como vergonha, como coisa errada, como violência. Mas a indignação dos irmãos rapidamente deixa de ser apenas dor e vira combustível. Enquanto isso, Siquém não foge. Ele tenta controlar a situação do jeito que homens poderosos costumam controlar, com proposta e barganha. Hamor, pai de Siquém, vai até Jacó e sugere aliança, convivência, casamento, mistura de famílias. Siquém, por sua vez, insiste, quer Diná como esposa e oferece dote, presentes, dinheiro, como se a honra e a dor pudessem ser resolvidas por um preço. Diná continua sem voz, e homens começam a negociar o destino dela. E é aqui que a Bíblia revela outra camada sombria. Os filhos de Jacó respondem com dolo, com engano. Gênesis 34:13. Eles dizem que não podem dar a irmã a um incircunciso, e então impõem uma condição. Para haver casamento e paz, todos os homens da cidade precisam ser circuncidados. A circuncisão era sinal da aliança com Deus. Gênesis 17. Era marca de identidade espiritual. Mas nessa história, o sinal santo é usado como ferramenta de armadilha. Hamor e Siquém voltam à cidade e convencem os homens com palavras de interesse. Falam de prosperidade, acordos, abertura de terra, ganhos, e a cidade aceita. Todos se circuncidam. E então vem a virada. Ao terceiro dia, quando estavam doloridos e fracos, Simeão e Levi entram na cidade. 2 irmãos, 2 espadas. Uma fúria que não pede permissão. Gênesis 34, 25, 26 é direto. Eles entram e matam todos os homens. Matam Hamor, matam Siquém. E depois os filhos de Jacó saqueiam a cidade. Rebanhos, bens, tudo. A violência se espalha. Por fim, eles tiram Diná da casa de Siquém. O texto não descreve o rosto dela, não descreve o estado dela, não descreve a voz dela, apenas diz que a tiraram e a pergunta fica no ar. Isso foi justiça ou foi destruição? Porque uma violência foi respondida com outra violência, ainda maior. Um pecado gerou uma cadeia de pecados, e uma ferida virou massacre. Então Jacó finalmente fala, mas o que ele diz é chocante. Ele não começa falando de Diná, ele começa falando das consequências. Gênesis 34:30. Jacó diz a Simeão e Levi que eles o perturbaram, o fizeram odioso entre os habitantes da terra e que ele é poucos em número. Se os povos se ajuntarem contra ele, ele e sua casa serão destruídos. Jacó está com medo, medo da retaliação, medo da guerra. E Simeão e Levi respondem com uma frase curta, cortante. Havia ele de tratar a nossa irmã como prostituta? E o capítulo termina assim: sem reparação, sem cura, sem voz de Diná, só o eco, violência, honra e vingança. E a partir daqui, a história faz algo ainda mais inquietante. Diná começa a desaparecer do foco e o peso das decisões fica sobre os homens que reagiram. Mas a Bíblia não deixa isso impune. O silêncio de Jacó não seria o último silêncio, e a espada de Simeão e Levi não seria esquecida. Depois da destruição, a família de Jacó não tem tempo para comemorar nada, porque o que acontece em Siquém não é apenas um evento isolado, é um gatilho. Jacó entende uma coisa: agora eles carregam uma reputação, e reputação naquele mundo era convite para a retaliação. Ele teme que os povos ao redor se unam contra eles. E então acontece algo decisivo em Gênesis 35. Deus diz a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e faze ali um altar. Gênesis 35:1. É como se o Senhor puxasse Jacó para fora daquela atmosfera de sangue e devolvesse a família para um ponto essencial: adoração, alinhamento, purificação. Jacó então fala com sua casa:
e dá uma ordem que revela que havia coisas erradas acumuladas ali dentro há muito tempo. Lançai fora os deuses estranhos, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Gênesis 35:2. Eles entregam ídolos e objetos, e Jacó os enterra debaixo de uma árvore perto de Siquém. Gênesis 35:4. Isso é simbólico, é forte. A tragédia expôs não apenas a violência do lado de fora, mas as rachaduras do lado de dentro. Mostra que a família do pacto estava convivendo com coisas que não deveriam estar ali. E quando eles partem, acontece algo que só Deus pode fazer. O texto diz que caiu terror sobre as cidades ao redor e ninguém perseguiu Jacó. Gênesis 35:5. Repara na ironia da graça. Deus protege uma família quebrada, cheia de erros, cheia de decisões manchadas, não porque eles merecem, mas porque a promessa continua avançando. Isso não justifica o que aconteceu, mas mostra que Deus não perde o controle da história. E nesse caminho, Diná vai ficando cada vez mais silenciosa no texto. A Bíblia não narra o que foi do coração dela, não narra se houve cura, não narra se houve acolhimento, não narra se houve conversa. Esse é o lamento que atravessa os séculos. A vida dela segue, mas o texto não abre essa janela. Diná é mencionada novamente em Gênesis 46:15, dentro da lista de descendentes de Lia. Uma lembrança de que ela continuava pertencendo à família, mas sem detalhes de biografia, sem foco narrativo. E isso por si só é um sinal de como a história bíblica, em certos momentos, registra dores sem oferecer o final fechado que a gente deseja. Só que a Bíblia não deixa as ações de Simeão e Levi sem peso. Anos se passam, Jacó envelhece, o tempo anda, e chega o dia em que ele chama seus filhos para o momento final. As palavras de despedida, as palavras que funcionam como retrato espiritual do que cada um se tornou. E aqui o patriarca que se calou em Gênesis 34 finalmente fala com força em Gênesis 49. Ele olha para Simeão e Levi e diz algo que não é elogio. É juízo. Simeão e Levi são irmãos. Instrumentos de violência são as suas espadas. Maldito o seu furor, porque era forte, e a sua ira, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Gênesis 49:5-7. Jacó reconhece. A ira deles foi cruel. A violência deles deixou rastro. E isso não serviria de fundamento para a liderança. E o que ele declara se cumpre com o tempo. Simeão perde força como tribo distinta e acaba absorvida dentro do território de Judá. Levi, por sua vez, é espalhada. E pela graça de Deus, mais tarde, os levitas são separados para serviço no sacerdócio, mas sem herança de terra como as demais tribos. Vivem espalhados em cidades levíticas. O ponto permanece. A violência gerou consequências, marcas, dispersão. E agora, com isso em mãos, a história de Diná revela suas lições, sem precisar inventar nada. E por fim, Deus não chama isso de justiça perfeita. O próprio Jacó, no final da vida, condena a crueldade daquela ira. A lição é dura, mas é bíblica. Violência não conserta violência. Vingança não cura o coração. Honra, quando vira ídolo, destrói tudo ao redor. E ainda assim, a história de Diná continua sendo um lembrete de que Deus vê o que os homens ignoram. Mesmo quando a narrativa não registra a voz da vítima, o Senhor não é indiferente. A Bíblia não coloca essa história ali por acaso. Ela está ali para nos ensinar a temer a luxúria, a temer a ira e a entender que o caminho de Deus não é o caminho da barbárie. O mundo tenta resolver feridas com poder. Deus resolve com justiça e verdade. E quando o ser humano tenta tomar o trono da justiça com as próprias mãos, o resultado costuma ser ruína. Diná fica como um nome que não deve ser tratado como detalhe. Ela é uma vida marcada por dor e um espelho que revela o quanto o coração humano pode se perder. E se essa história te fez pensar, então
Ela cumpriu o papel que Gênesis 34 carrega: nos fazer tremer diante do pecado e nos lembrar que a justiça de Deus é mais alta do que a nossa ira. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta: eu confio na justiça de Deus. Eu leio e respondo. Compartilha este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus vê o que o mundo ignora. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.